ferro velho foi embora. Para dar uma quebrada no clima que já estava me dando vontade de chorar, a igreja. E eu fiquei esse tempo lá morando com essa tia. Passaram-se muitos dias, muito tempo, eu não sabia contar, né? E um dia meu pai chegou e eu fiquei, meu pai, e mandou arrumar as coisas e sem falar nada. Deu tchau pra minha tia, e eu tava com raiva da minha tia, né? Não era minha tia que era má, eu que não era uma menina obediente, né? Então eu fiquei achando que minha tia era má, bruxa, né? Aquela coisa de criança, né? Meu pai me levou. E quando meu pai me levou, sem falar nada, chegamos numa casa. Quem estava lá? Minha mãe e os meus irmãos. Então, esse tempo todo que eu fiquei, né, com a minha tia, o meu pai conseguiu voltar para minha mãe, montou uma casa, né, veio morar mais para onde, perto de onde eu moro, em Nilópolis. Saiu daquele lugar onde aconteceu, né, a traição, e montou a casa e levou meus irmãos para ficar com a minha mãe. E quando eu cheguei na casa, eu toda feliz por ver meus irmãos, gente. Gente, eu me lembro como se fosse hoje. Isso tem mais de 40 anos, ou tem 40 anos, né? Eu vou fazer 50 menos 10, 40, né? Então tem 40 anos. E eu lembro que quando eu fui toda, ai mãe, e minha mãe não mostrou que estava feliz por me ver, né? Isso tudo eu só fui entender um pouco mais à frente. Enfim, passou um tempo, começaram as brigas, meus irmãos, briga de irmão, né? Irmão implica, eu era menina, e aí falavam meu cabelo era. Isso eles pequenininhos, gente. Era aquela seu cabelo duro, seu narigão, que não é mentira, né? E o cabelinho, né? É crespo mesmo, mas naquele tempo era chamado de cabelo duro, né? E ali eu lembro que minha mãe não ficou feliz por eu ter chegado. E eu ficava pensando assim, será que eu sou adotada? Porque me tratavam muito diferente. Era muita acepção, né? Parecia que só os dois eram filho deles. E um dia minha mãe brigou com meu pai foi trabalhar e minha mãe falou assim: "Você é a desgraça da minha vida, para mim". E aí dá vontade de chorar, né? E eu fiquei assim, eu não entendia. Ela falou: "Depois que você veio para cá, deu tudo errado. Teu pai tinha que ter deixado você lá". E ali eu não entendia, né? E aí comecei a apanhar novamente. Eu tinha muito medo de passar perto da minha mãe, meu coração ficava disparado, porque quando eu passava perto dela, eu apanhava, né? Aí tá difícil, né? Mas vamos lá. E aí, e os meus irmãos não apanhavam, né? E quando foi um dia, eu lembro, nós não estudamos até então, e um dia minha mãe me matriculou numa escola. Não, minto. Passou um tempo, estava chegando o fim do ano. Eu não lembro em que ano foi, eu só lembro que eu tinha 10 anos. E eu não vou fazer conta de que ano era agora, que eu não vou conseguir. E minha mãe, eu lembro só que estava chegando Natal. E minha mãe era muito próspera, assim, de fazer comida. A comida dela era muito gostosa, né? E eu lembro que estava preparando as coisas para o Natal. Comprando um monte de coisa. Só não me lembro de que ano era.
E quando foi chegando na noite do Natal, isso acho que era dia 24, às vésperas, né? E eu lembro que tinha um frango, até então não sabia o que que era, eu sabia que era um frango, né? E minha mãe estava temperando lá para assar. E alguém foi lá na minha casa e falou alguma coisa com a minha mãe. E a minha mãe ficou desnorteada, isso era de noitinha. Minha mãe apagou os fogos, né, do fogão. Pegou algumas coisas, botou numa bolsa e foi embora. E deixou eu e meus irmãos novamente. Gente, a gente sem entender, a gente não entendia o que estava acontecendo. E minha mãe foi embora. E ficamos olhando, ela não falou nada. Foi embora. E quando meu pai chegou do trabalho, meu pai ele chegava de madrugada. Nesse dia ele chegou quase de manhã, ele trabalhava à noite em um hotel. E cadê tua mãe? A gente não sei. E ele olhou a situação e meu pai saiu e foi procurar minha mãe. Eu lembro que parou um táxi na porta da nossa casa e levou as coisas, né? Que ela levou e foi embora. Aí, eu sei que quando meu pai chegou, a gente falou, mamãe foi embora, pegou um táxi e foi embora. Meu pai foi caçar o moço do... Gente, foi uma confusão. Enfim, não demorou muito, quem volta para casa? Minha mãe. Meu pai foi lá no lugar onde ela tinha arrumado com o cara, né, que ela ficou, tirou minha mãe e minha mãe voltou para casa. E ali foi coisa horrível, começou mais briga. Minha mãe foi embora novamente e minha mãe sumiu. Isso eu tô enxugando porque, olha só, vai ficar grande, não tem culpa. E minha mãe sumiu do mapa. Sumiu. E nós ficamos em casa com meu pai, um pai que ficou desolado. Meu pai procurava minha mãe. Meu pai ia em alguns lugares para ter consulta e falarem onde minha mãe estava. Até então a gente não conhecia Jesus. E a gente criança, não estudávamos, né? Aí eu só lembro, isso realmente eu estava com 10 anos. Aí eu lembro, passou esse tempo, quando eu ia fazer 11 anos, eu lembro que um dia minha mãe apareceu no portão de casa, a porta fechada, o portão fechado, tinha um portãozinho, e ela chamou baixinho, e eu lembro que ela levou uma sandália para mim e falou assim, parabéns, e foi embora. E a sandália nem dava mais no meu pé, porque ela não tinha contato, né? Foi a última vez que eu vi minha mãe, e a gente ficou chorando, aí a gente entendeu, né, que nossa mãe foi embora, e a gente ficou sozinho, né, e nós ficamos, eu e os meus 2 irmãos sozinhos, eu tinha que me virar, meu pai não tinha cabeça, né, porque ele tinha que trabalhar para pagar aluguel, ele tinha que lavar roupa, ele tinha que fazer comida, né, eu não sabia, com 10 anos eu não sabia fazer as coisas, fazia do jeito que dava, e aí nós fomos crescendo. E um dia, eu fiz 11 anos. Esse 11 anos, esse um ano, né, até eu completar 12, nós começamos a pular o portão de casa e ficar na rua. E graças a Deus, eu tinha uma vizinha. Essa vizinha eu posso falar o nome porque ela já não existe mais, né? Tem muitos anos isso. E essa vizinha, o nome dela era Dona Cacilda. E ela era uma portuguesa, não me esqueço. E ela, quando ela ficava assim no portão, aí a gente pulava o portão. Isso meu pai trabalhando. Meu pai só trabalhava. E ali ela ficava olhando a gente. Quando ela ia entrar, ela falava assim, agora vocês entram, fecha a porta e não sai mais. Aí a gente ia, né? E aí
um dia nós saímos de casa, fomos na casa de uma tia, que era por parte da minha mãe, e a gente foi porque tinha nossos primos para brincar. Quando nós chegamos na casa dessa tia, um primo nosso, que era pequeno, devia ter a idade do meu irmão do meio, falou assim: "Poxa, tua mãe mora ali." E a gente, aonde? Aí ele foi, levou a gente na casa da nossa mãe, igreja. Acredite se quiser. Quando a gente chegou lá, vimos a casa fechada, ela estava trabalhando. Aí ele falou assim: "Vem aqui tal dia que ela vai estar em casa." Fomos para casa, tudo alegre. A gente não tinha noção de que a gente estava num meio que a mãe não queria, que o pai estava sofrendo, que a mãe tinha ido embora por causa de outro homem. A gente não estava, né? A gente só queria a nossa mãe. E o que aconteceu? Passou a semana, esperamos o nosso pai. Meu pai saía para trabalhar 10 para 1 da tarde, esse horário eu lembro. E só chegava no outro dia, ou 1 e pouca da manhã, 2 horas, 3 horas da manhã, para depois sair 10 para 1 de novo. E a gente esperou nosso pai ir trabalhar, nos arrumamos e fomos. Era um domingo, isso eu lembro. Quando a gente chamou, quem aparece? A nossa mãe. Ela levou um susto, gente. Minha mãe levou um susto. E a gente chorando, né? Aquela inocência. "Mãe, a senhora tá viva." Porque a gente não sabia se a nossa mãe estava viva, se estava morta. E aí ela se assustou e falou: "Não, não me chama de mãe." Porque o lugar que ela morava, ela pediu. Ela falou que não tinha filho. Era só ela e o rapaz, o moço, né? Então, meu padrasto, né? E ali a gente sem entender, ficamos todos felizes. "Mãe, a gente pode morar aqui?" Aí ela sem graça, não respondeu. Deu a hora, ela falou assim: "Agora vocês vão para casa, não fala pro pai de vocês, tá?" Quando meu pai chegou, o meu pai era tão desconfiado. Era não, é, né? Desconfiado. Vou dar pausa para começar outro vídeo, igreja.